Rudolf Steiner nasceu em 1861, na Áustria. Seu pai trabalhava nas estradas de ferro e Steiner viveu entre as estações de trem e a natureza, já que tinha que andar longos percursos para chegar à escola. Muito criança, teve experiências ocultas. Via e sentia realidades suprassensoriais. A questão da percepção da realidade suprassensorial em Steiner vem desde o momento do nascimento dele. Ele nunca deixou de ter. E para ele, no caminho de vida, na autobiografia dele, ele descreve o quão penoso foi para ele ter, como ainda criança, descobrir que sobre certos assuntos ele não podia compartilhar com as pessoas à sua volta, porque percebia que elas não percebiam, e o que é que ele podia compartilhar. Mas ficou essa angústia, esse incômodo, de tentar ver como reverter esse processo. E para ele era assim, uma pergunta: existe uma instância onde os seres humanos atuais falam de realidades espirituais com total certeza e clareza de raciocínio, com total presença de si próprios na construção desse conhecimento? E para ele era assim: se essa realidade fosse encontrada, se esse ponto fosse encontrado, ele saberia de onde partir. Rudolf Steiner estudou numa escola rural no início da vida escolar dele, e era uma classe multisseriada, e numa determinada idade, por volta dos 11, 12 anos, pela primeira vez o professor fez chegar às mãos dele um livro de geometria. E quando ele começa a folhear esse livro de geometria, ele começa a perceber que ali os homens falam de realidades suprassensoriais, com total clareza, com total certeza, etc. E ele diz que foi como que um grande peso caiu das costas dele, porque aqui tinha um acesso. Apesar de seu interesse humanístico, despertado ainda na infância por esta sensibilidade para assuntos espirituais, cumpriu em Viena, a conselho do pai, estudos superiores de ciências exatas. Por seu desempenho acadêmico, a partir de 1883, tornou-se responsável pela edição dos escritos científicos do poeta, escritor e cientista Johann Wolfgang Goethe. Convidado a trabalhar no arquivo Goethe-Schiller, em Weimar, na Alemanha, Steiner transferiu-se para essa cidade em 1890, onde residiu até 1897. Ali desenvolveu um grande interesse cognitivo e uma intensa atividade literário-filosófica. O Goethe tinha uma particularidade, uma premissa de se colocar diante dos fenômenos de tal maneira que ele nunca abrisse mão do fenômeno. Até a gente podia resumir isso, ele dizia assim: a hipótese é sempre o fenômeno, né? E isso, novamente, para Steiner, indicava outro caminho de desenvolvimento, onde, a partir da percepção sensorial, ou seja, abrindo mais os olhos, os sentidos para a sensorialidade, a gente consegue transcender para suprassensorialidade. Quer dizer, uma coisa não abandona a outra. Então, a gente vê o Rudolf Steiner escrevendo Teoria do Conhecimento, baseada na cosmovisão de Goethe, Verdade e Ciência. Steiner também foi chamado para ir comentar as obras científicas de Goethe numa edição da obra completa de Goethe naquela época. E nessa fase da vida dele, Steiner está convivendo com toda a elite filosófica alemã daquela época. Inclusive, ele teve um encontro com Nietzsche. Nietzsche, já numa época, já não estava mais bem presente das suas faculdades mentais. Steiner olhava para Nietzsche e via a tremenda tragédia, mas o tremendo respeito que ele tinha pela ousadia desse homem. Dessa época tem um livro fundamental que se chama Filosofia da Liberdade. Após alguns anos em Berlim como redator literário, passou a dedicar-se à atividade de conferencista e escritor.
com o objetivo de expor e divulgar os resultados de suas pesquisas científico-espirituais, de início no âmbito da Sociedade Teosófica e mais tarde da Sociedade Antroposófica, fundada por ele. Quando chega ao final da Primeira Guerra Mundial, vem a grande pergunta: qual é a proposta de erguimento social uma vez que a guerra termine? Como é que se vai promover um reerguimento social da Europa? E a gente encontra Steiner profundamente envolvido em trazer a ideia da trimembração do organismo social. Essa ideia, esse plano foi bastante considerado quase até o fim. No fim ganhou o Plano Marshall, que inevitavelmente leva à Segunda Guerra Mundial. E esse movimento da trimembração do organismo social para por ali, mas pareceu que, como um broto de alguma coisa que foi podada, surge a pergunta pela pedagogia Waldorf. Surge a pergunta por uma escola, uma pedagogia fundamentada nessa cosmovisão, nessa ideia. Interessantemente, essa pergunta surge de operárias de uma fábrica de cigarros, pertencente, ou um dos diretores era alguém que há muito tempo atuava junto com Rudolf Steiner, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e essa fábrica volta a trabalhar, a dificuldade de obter matéria-prima é grande, então havia um tempo ocioso dos empregários, e a maioria eram mulheres, então surgiu a ideia de que elas nesse tempo ocioso tivessem então aulas, tivessem um alimento para a vida cultural delas. Steiner então designa um professor para fazer essa tarefa, e a partir desse trabalho feito com essas funcionárias, elas chegam a esse diretor e pedem que elas querem algo, que isso é bom para elas, mas que elas gostariam muito disso para os filhos. E esse foi o ponto de partida. Em 1919, em Stuttgart, na Alemanha, foi aberta a escola Waldorf-Liefre. Para assumir a coordenação dos trabalhos da escola, Rudolf Steiner colocou condições. A primeira era de que a escola seria aberta para todas as crianças. A segunda, de que na escola não houvesse separação das turmas por gêneros. Deveria também ser uma escola com currículo unificado de 12 anos. E por último, de que os professores da escola fossem também os dirigentes e administradores da mesma. Steiner queria que a escola Waldorf tivesse o mínimo de interferência governamental e não tivesse a preocupação com objetivos lucrativos. Dessa experiência nasce um instrumental pedagógico conhecido como Pedagogia Waldorf. Em Dornach, na Suíça, Steiner construiu em madeira o Goetheanum, sede da Sociedade Antroposófica, destruído em dezembro de 1922 por um incêndio e posteriormente substituído pelo atual edifício em concreto. Foi em Dornach que ele morreu em 1925, deixando principalmente contribuições nos campos das artes, da organização social, da pedagogia, da medicina, da farmacologia e da agricultura. Falar na pedagogia Waldorf é falar também na antroposofia de Rudolf Steiner, e também conhecida como ciência espiritual. E esse termo hoje causa uma estranheza enorme. Falar de ciência e espiritual, mas misturar essas duas palavras não casa. Mas está na hora de a gente começar a mudar esse parâmetro. Quanto ao entendimento da dimensão do ser humano dentro da antroposofia e dentro da pedagogia Waldorf, né, ela absolutamente não está limitada a uma existência entre nascimento e morte ou entre concepção e morte. Isso para nós é uma visão que até atesta contra o próprio ser humano. Então, o ser humano tem algo que transcende essa transitoriedade física, e não fica, quando a gente estuda a antroposofia, a coisa não fica só numa vida eterna depois da morte, um conceito vago ou um conceito vago de espírito, né? Rudolf Steiner descreve como se dá, né, essa chegada de um ser à Terra
para uma nova existência aqui na Terra, mas e como o que acontece depois, quando nós partimos, deixamos essa existência terrestre, mas continuamos a existir em outra. E, obviamente, que quando se concebe o ser humano nessa dimensão, a proposta pedagógica tem que atender a essa amplitude e não simplesmente preparar o ser para aquilo que ele vai ter que fazer na vida, naquele dia, etc. Nós temos que preparar o ser para ele mesmo. E a antroposofia, e aí fundamentalmente Rudolf Steiner, tinha essa preocupação de não só trazer conhecimentos de uma realidade suprassensorial, pesquisadas diretamente por ele, e muitas dessas coisas encontram a sua contrapartida em conhecimentos de culturas antigas, trazer essa percepção de uma realidade suprassensorial e a partir daí também a compreensão do ser humano nessa dimensão, mas de uma forma tal que ela possa ser totalmente sustentada pela consciência moderna ocidental. É interessante notar que durante os 3 primeiros anos de vida, o ser humano já apresenta tudo o que ele é. E é muito importante dar muita atenção a esses 3 primeiros anos de vida e ao que acontece neles. E nesses 3 primeiros anos de vida, o que acontece são 3 grandes conquistas. E eu sempre digo para os meus alunos, né, que se o ser humano fosse um ser natural, ele não seria um ser de conquistas. Ele seria um ser que se desenvolveria a partir da sua própria natureza. Porém, todo mundo sabe que ninguém conquistaria o ficar de pé e o andar sem que ele tivesse o exemplo de um outro ser que fica de pé e anda, um ou mais seres. Sabe-se de casos de crianças que cresceram na ausência do ser humano presente, como nas crianças, aquelas meninas lobo da Índia, que absolutamente não conseguiram chegar à conquista da posição ereta, que é a posição necessária para o desenvolvimento humano. A condição humana é a conquista do espaço físico na sua verticalidade, e aí a gente entra na relação com os 3 dimensões do espaço, cima, embaixo, direita, esquerda, frente e trás. E isso é feito no primeiro ano de vida, e é importante, por imitação, não, e portanto por conquista. Quando essa fase vai chegando a uma culminação, já começa a nascer uma segunda fase, que é a conquista da língua, de uma língua. Também é uma coisa exclusivamente humana. Aprender a ouvir e aprender a falar uma língua, né? Cada um de nós nasce com a possibilidade de aprender qualquer língua. Não existe nenhum entrave genético, a não ser que ele não tenha saúde, para não aprender determinada língua. Quer dizer, o aprender língua também é sobrenatural. É uma coisa que não se encontra na natureza. O andar também o andar e a posição ereta também são sobrenaturais se apresentando na natureza. Então, nesse primeiro ano a gente aprende a conquistar o espaço físico e com o aprender a falar e ouvir uma língua, nós aprendemos a andar num espaço social, que é o espaço entre eu e o próximo. E quando depois, por volta dos 18, 19 meses, também esse espaço é conquistado, eu sempre digo aos meus alunos, a criança aprende a andar no espaço social, aí começa o desenvolvimento para o terceiro passo, que é a conquista do pensar. E essa conquista do pensar também, e é mais difícil a gente perceber isso, também se dá por imitação. Imitação de alguém que pensa, não é o que a pessoa pensa, mas o fato de alguém estar pensando em volta da criança faz com que ela imite a atividade do pensar. E nisso, a criança agora, nessa busca, nesse amadurecimento do pensar, entra no espaço individual.
E ainda gostaria de agregar alguma coisa que aqui vai ficar só colocado. No espaço físico, nós colocamos o nosso corpo, é ele que se move. E, obviamente, nós nos movendo dentro dele, com os nossos sentimentos, etc. No espaço social, nós podemos dizer que aí é o espaço propriamente dito da alma. Então, nós temos o corpo com o andar, a alma com o falar, e no espaço do pensar, nós temos o espírito. Então, aqui também nós temos uma trimembração do corpo, da alma e do espírito, uma totalidade que se completa por volta de 2 anos e 1/3. E é interessante que quando a criança aprendeu a se mover nesses 3 espaços, só então é que ela se identifica com a palavra eu. Pela primeira vez ela se identifica e daí para frente indissoluvelmente. Nós também podemos ver que o corpo físico, né, ele leva 21 anos, mais ou menos 21 anos, para chegar às suas proporções definitivas. Então a primeira grande fase da biografia humana está toda dependendo do corpo físico dar espaço para que a alma e o espírito possam se fazer mais presentes. Durante esses primeiros 21 anos, a alma está e o espírito estão se adequando àquelas possibilidades abertas pelo corpo físico. Quando chega a maioridade, os 21 anos, de repente começa lentamente, a cada dia, a alma e o espírito acordarem de manhã e o corpo físico continuar na mesma proporção. E isso começa a gerar para a alma agora um desenvolvimento de autonomia que ela não tinha antes. E aí, dentro dessa visão antroposófica, nós podemos ver, e aí um estudo profundo sobre isso, como dos 21 até os 42 anos, nós temos mais uma vez 3 vezes 7 anos, 3 setênios, para o assim chamado desenvolvimento da alma. E essa é a base agora para o maior dos desenvolvimentos do ser humano, e que leva mais outra vez 21 anos, né, que é assim chamado desenvolvimento espiritual. Ampliando a imagem que eu tinha dado logo no começo dessas 3 conquistas do ser humano no início da sua vida, com andar, falar e pensar, como isso depois se derrama por toda a biografia dele até os 63 anos, e com isso ele não passa a viver hora extra depois disso, mas ele passa a viver como ser plenamente presente a partir dos 63, é todo um novo ciclo de vida, que essa é a dimensão dentro da qual a pedagogia Waldorf olha para o ser humano. E agora a gente pode vir desse pequenininho e desse grandão, vir para o médio, que são os 3 setênios do período escolar, quer dizer, do 0 aos 21 anos. Então, a pedagogia Waldorf faz uma distinção bastante clara entre esses 3 primeiros setênios. O primeiro, do nascimento até a troca dos dentes, por volta dos 7 anos de idade. Hoje está acontecendo mais cedo, até por uma certa deficiência. Da troca dos dentes à puberdade, que também está sendo antecipada hoje. Isso é uma questão que a gente tem que ver que é problemática. E da maioridade, que deveria estar acontecendo aos 21 anos e está difícil de acontecer. O principal gancho da pedagogia Waldorf na ação diante da criança do primeiro setênio é propiciar a ela um rico cabedal, um rico mundo a ser imitado, tanto as coisas externas como as coisas internas. Atitudes de alma, atitudes, posturas, gestos, a forma de falar, a forma de se dirigir à criança, a criança nessa idade está absorvendo tudo. E como ela ainda não tem um intelecto desenvolvido, ela não consegue receber aquilo que ela percebe do mundo e elevar para o nível de consciência e elaborar alguma coisa ali. Então, o que ela recebe do mundo
rapidamente também se incorpora à constituição orgânica dela. Então, nesses primeiros 7 anos, a criança está realmente configurando o seu organismo. E esse período de configuração do seu organismo próprio, nós lemos que ele termina com a troca dos dentes. E a partir daí, a criança estaria pronta, então, para uma escolarização, e não antes. Então, dentro desse primeiro setênio, como eu já falei, nós atuamos a partir dos ecossistemas, do meio ambiente que nós propiciamos a ela. Entenda-se meio ambiente não só o externo, mas também o interno. Então, a criança é recebida por uma professora, uma jardineira, né? E a figura dela é como uma figura, nós podemos chamar de mãe. É um adulto que está lá, recebe as crianças, propõe as coisas do dia, conta histórias, faz versos, faz rimas. As crianças passam muito tempo também brincando livremente, porque é no brincar que de fato a criança está sendo criança e evolui. Então, tudo é muito tranquilo, tudo é muito calmo e tudo também é muito ritmado, ou seja, todos os dias tem a mesma sequência de atividades. E a criança então logo se habitua a essa sequência de atividades e nesse hábito ela adormece para uma insegurança, o que vai acontecer agora, que está sempre ligado para o que acontece fora e pode, nessa acomodação, pode mergulhar dentro dela e trazer de dentro dela aquilo que ela precisa no brincar, no relacionar-se. Ela não precisa ficar intranquila que o dia vai ser diferente, ela não sabe o que vem a cada momento. Essas atividades no dia são ritmadas e existe uma diferença a cada dia. E então toda segunda-feira é marcada por uma determinada atividade e a criança muitas vezes identifica aquele dia da semana não como abstrato segunda-feira, mas é dia de fazer o pão, o dia de pintar, o dia de fazer o bordado. Então cada dia dentro das atividades programadas tem uma diferente, mas que se repete a cada segunda-feira. Então a criança começa a ter uma vivência não consciente, mas vive habitualmente dentro de atividades que a carregam durante a semana. E dentro, o ambiente de classe vai se adequando gradativamente às estações do ano, também às festividades do calendário cristão. Então, a gente pode dizer que durante um ano, o ambiente da classe passa por 4 estações. Então também aí uma criança que permanece 3 anos num jardim de infância desse, não só tem o ritmo diário, não só tem esse ritmo semanal, mas tem esse ritmo anual também, que culmina com festas, com festividades, etc. E isso tudo é uma forma de nós contextualizarmos a criança dentro de uma formatação, mas essa formatação garante que ela possa tranquilamente, dentro dos espaços que lhe são dados, ser ela mesma como criança. O maior efeito disso é ela estar confiante, ou não verbalmente confiante, mas existencialmente confiante dentro da sua própria corporalidade. Então, é bastante comum e necessário que no jardim de infância tenha uma boa caixa de areia. A caixa de areia é um lugar maravilhoso para a criança exercitar todo o seu desenvolvimento de primeiro setênio. É importante que tenha árvores para as crianças treparem. O desenvolvimento é a relação, é o bem-estar que a criança sente no seu próprio corpo. Uma criança que consegue saltar, correr, pular, equilibrar-se, realmente se sentir bem no corpo. Esse é um dos bons objetivos da educação no primeiro setênio. E que ela também desenvolva bons hábitos de vida. E esses hábitos vêm através dessa ritmização do tempo. Então, dentro desse contexto que eu venho colocando a situação da educação infantil, qualquer programa, por mais leve que seja, que já aponte para um aprendizado assim chamado acadêmico, aprender a ler, aprender a escrever, etc., no nosso entendimento, atua contra as necessidades que a criança tem no seu próprio desenvolvimento ainda orgânico.
E esse é um capítulo bem maior que precisaria ser... Eu só vou anunciá-lo assim, né? Mas quando uma criança tem que atender a um adulto que quer que ela aprenda determinada coisa, que quer que ela aprenda as letras, que quer que ela aprenda os números, isso faz com que a criança deixe de estar fazendo aquilo que ela precisa estar fazendo nesse momento para atender uma solicitação externa ainda não amadurecida. Então, enquanto ela está fazendo esse atendimento, ela deixa de fazer a tarefa que ela precisa fazer nesses primeiros 7 anos, que é constituir um organismo próprio para si, um corpo próprio para si. Quando a criança, passando o 7º ano de vida, são necessários esses 7 anos para um amadurecimento, no entendimento do desenvolvimento da criança, segundo a pedagogia Waldorf na antroposofia, a criança agora, a partir da troca dos dentes, ela... também aí é um grande capítulo de estudar mais aprofundadamente, ela dispõe de novas faculdades. Por exemplo, a criança agora, após a troca dos dentes, consegue permanecer de uma forma mais constante diante de representações mentais. Então, uma criança, voltando para trás, no primeiro setênio, você está contando uma história para ela, ela forma toda uma representação mental da história, mas depois que a história vai embora, isso também vai embora. Então, vai e volta essa questão das representações mentais. Mas agora, depois da troca dos dentes, a gente percebe isso, Piaget também já estudou muito bem isso, né? Como a criança agora lida de uma forma mais direta com representações mentais. As representações mentais passam a participar mais cotidianamente da vida dela. E agora vem a tarefa da educação, e aí fundamentalmente no primeiro setênio, no segundo setênio, ou no período do ensino fundamental, o que é que nós trazemos como, digamos assim, patrimônio para essa criança que agora tem essa relação mais direta com representações mentais. E representações mentais, fundamentalmente, têm a ver com imagens. Não exclusivamente, mas fundamentalmente também. É muito difícil nós termos uma representação mental de uma coisa sonora, de uma música. Mas mesmo assim, essa vivência musical da criança também faz com que ela se coloque diante desse mundo de uma forma mais permanente. Então, começa a haver então a preocupação, que patrimônio nós trazemos para alimentar esse mundo de representações mentais. E essas representações mentais vão começar a constituir o fundamento da memória da criança. Agora a criança trabalha de uma forma mais direta e mais autônoma com a questão da memória. Então a pergunta é assim, como levar para a criança assuntos, conhecimentos que se instalem na memória dela de uma forma mais saudável possível, de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais plena. E isso para nós é através de vivências. Então, no ensino fundamental, nós temos como base sempre desenvolver as matérias de modo tal que elas produzam ricas vivências na alma da criança. Essas vivências, ela consegue, com uma coisa vivenciada, ela consegue se relacionar. Com uma coisa meramente intelectual, ela só consegue pensar, mas ela não vincula o seu ser com aquilo que ela pensa, mas com o que ela vivencia, sim. Dentro da formação de professor Waldorf, isso requer todo um capítulo de como lidar com isso. E isso também aponta para o fato de que na pedagogia Waldorf o ensino é criado pelo professor para os seus alunos. E quando eu digo seus alunos, nós temos essa peculiaridade de que um professor ou professora no ensino fundamental acompanhe a classe durante as 8 séries
da duração desse tempo, durante 8 séries. Esse professor, essa professora, torna-se um referencial muito forte para a criança. Assim é que quando eu, por exemplo, estou dando matemática na 3ª série para a Mariazinha, né, e eu sei como é que foi a matemática da 2ª e da 1ª série, como é que foi a Mariazinha na matemática da 2ª e da 3ª série. Isso está comigo agora, e eu vou, talvez algumas dificuldades que ela possa ter recebido, e isso volte, eu tento encontrar uma forma de trazer a Mariazinha para dentro do assunto da matéria, que fica muito difícil se eu sou um professor que estou com a Mariazinha naquele ano e no ano seguinte é um outro professor de matemática, etc. E assim acontece na pedagogia Waldorf com a maioria das matérias. É uma recomendação que a pedagogia Waldorf faz de que as crianças tenham, desde a 1ª série, acesso a uma, ou de preferência 2 línguas estrangeiras. Eles também têm aulas de trabalhos manuais, que é alguma coisa assim bem peculiar, porque esses trabalhos manuais se desenvolve através de fio. Todos aprendem a fazer tricô na 1ª série, depois vão fazer crochê na 2ª. Meninos e meninas. Voltam a fazer tricô um pouco mais complicado na 3ª série, ponto cruz na 4ª, e assim vai, até tecelagem bastante já evoluída no ensino médio. Quer dizer, até o fim do ensino médio é tudo por um fio, ou vários fios, né? Eles têm também aula de música, eles têm aula de educação física. Nessas aulas avulsas, eles têm aula de canto. Todas as crianças aprendem a cantar e todas as crianças aprendem a tocar um instrumento. O instrumento básico é a flauta doce. E outro elemento muito presente na pedagogia, no ensino fundamental, é peças de teatro, dramatização. Quando nós falamos que o ensino se deve dar através de vivências, isso implica também em que uma vivência ela acontece na forma mais saudável quando ela tem um teor artístico compatível. Então, quando nós falamos da pedagogia Waldorf, ela deveria ser entendida como uma arte de educar. Não é uma ciência do educar, mas ela é mais do que uma ciência, ela é uma arte de educar. E então, nós temos uma arte de educar através muito do elemento artístico também. Então, as crianças aprendem a pintar, as crianças aprendem a esculpir, as crianças aprendem a tocar música, as crianças aprendem a se movimentar. Tudo isso faz parte de suprir as necessidades para esse ecossistema que é o assim chamado 2º setênio ou período do ensino fundamental de 8 anos. Se lá no 1º setênio o meio ambiente foi adequado para a criança exercitar-se corporalmente, plenamente, se no 2º setênio, no ensino fundamental, a criança teve toda uma possibilidade de ricas vivências, agora no 3º setênio ela quer pensar sobre o que ela vivenciou. Ela quer elevar para a consciência de forma mais racional, de forma mais intelectual, mais abstrata, as coisas que ela vivenciou antes. Então agora chegou o setênio onde o que está na berlinda é a capacidade de pensar relacionando uma coisa com outra. A gente começa a planar mais sobre os determinados conteúdos, enquanto que no 1º setênio era mais uma coisa, outra coisa. Agora começa a se ver o que é isso que eu trago dentro de mim, como é que uma matéria se relaciona com outra, etc. O 1º setênio é mais fortemente vinculado com o querer, o 2º setênio mais com o sentir e o 3º mais com o pensar.
Obviamente, nós não podemos destrinchar essas três coisas como compartimentalizadas. As três estão sempre presentes, mas em cada faixa etária existe mais a ênfase de uma sobre as outras. Quando então vai para o ensino médio, entra o princípio do especialista em cada matéria. Agora sim, o professor de matemática é um professor de matemática, o professor de história, professor de história, o professor de geografia, um professor de geografia, mas o ensino continua sendo dado em épocas numa aula principal. Então tem uma época de física, depois é uma época de matemática, depois é uma época de química, depois é uma época de botânica, e assim vai se sucedendo no tempo, e cada época dessas com um professor diferente. Talvez uma coisa importante a ser considerada de forma bastante lúcida e desprovida de sentimentos e de emoções é uma afirmação que eu quero fazer desse jeito. E ela não é minha, Steiner a coloca assim, ele diz: hoje em dia nós não dispomos mais das forças necessárias para educar o ser humano. Nós não temos mais essa vitalidade que gerações passadas tinham, nós não temos mais essa relação com a obviedade de certas posturas que gerações passadas tinham. Hoje tudo está muito desmembrado e a partir daí exige também e dá a possibilidade de eu começar a gerar alguma coisa, não mais fazer uso de um patrimônio que eu desconhecia, agora eu preciso amealhar o meu patrimônio. Então, as forças necessárias para educar vêm do que a gente chama de autoeducação. E, quer dizer, a proposta dessa questão da autoeducação, dentro da terminologia que eu venho usando aqui, é assim, de criar um ecossistema interno saudável para a minha própria existência. E quando eu crio esse ecossistema, a criança que está diante de mim e que percebe, talvez não despertamente para isso, mas esse ecossistema a envolve, que isso se torne também um patrimônio para ela, né? Quer dizer, quando eu me autoeduco, eu posso me autoeducar para mim mesmo como pessoa, mas se eu me autoeduco também para poder estar mais plenamente diante das crianças, para que elas possam estar mais plenamente diante de mim. Isso é uma situação intrínseca ao desenvolvimento da pedagogia. Quer dizer, não é só conhecer técnicas de aplicar ou de como fazer determinada matéria, que determinado assunto, mas muito mais o assunto hoje é quem sou eu e que eu faço de mim mesmo para estar diante das crianças. E as crianças estão nos mostrando isso, está cada vez mais impossível ficar dentro de sala de aula. Hoje em dia a indisciplina é muito grande, a indisciplina já vem como quase como um efeito colateral da vida de hoje. Por quê? Porque não há um preparo do ambiente interno. Talvez ainda poderia dizer assim, a autoeducação é uma necessidade para o ser humano. O ser humano é um ser autoeducado, tem a possibilidade de se autoeducar sempre. Ele só não consegue se autoeducar numa fase da vida dele, que é a fase quando ele ainda é criança. E para isso, ele precisa ter educação. Educação que venha de seres adultos, seres que se autoeducam. Então a gente poderia dizer que toda educação boa é aquela que conduz à vontade do adulto de se autoeducar. E não achar que quando terminou a escola acabou, graças a Deus, essa chatice e agora eu posso fazer o que eu bem entendo, do jeito que eu quero. Quer dizer, toda boa educação redunda no sentimento sério e comprometido e grato do ser humano de se autoeducar.
Talvez seja importante ressaltar que a pedagogia Waldorf só se dá por satisfeita quando o assunto que é trabalhado não fique só na cognição, quando esse assunto cognitivamente apreendido recebe uma integração dentro de sentimentos, e aí vivências, e a partir dessas vivências depois haja a disposição de colocar isso em prática, de transformar isso em ação, ou seja, um pensar vinculado com um sentir que deseja se transformar em ação. Tudo depende no fim da coisa se transformar em ação. E eu diria também que para cada um que vai se acercando da pedagogia Waldorf, ela pode mostrar vários encantos. Encantos da eventual felicidade que as crianças possam ter, o encanto da riqueza dos trabalhos que eles produzem. A pedagogia Waldorf pode ser bastante encantadora, ela não é perfeita, ela depende muito também de quem a faz. Mas esses encantos podem fazer com que muitas vezes educadores permaneçam muito tempo com uma espécie de um encanto e nunca se deem realmente ao trabalho de ir por conta própria, por uma motivação própria e não por uma necessidade externa, porque é a imposição da escola, porque já que está numa escola Waldorf, de ir cada vez mais fundamentando a sua ação pedagógica através da compreensão do ser humano que lhe é dada através da antroposofia e que fundamenta essa pedagogia Waldorf. Para mim isso é o essencial. Uma grande contribuição do Steiner para a educação é ter trazido essa imagem de ser humano que não se limita só ao reconhecimento da sua existência no campo sensorial, da sensorialidade, mas também num aprofundamento da sua realidade suprassensorial.